Uma palavra de esperança com o pastor Wagner Aprígio. Nos apoie nesta missão. Vamos juntos propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Se esse canal tem sido bênção para você, então curta as nossas mensagens, inscreva-se e ative as notificações. Vamos compartilhar esperança. Fique agora com mais uma mensagem transformadora para a sua vida. João capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus a um homem chamado Nicodemos, lógico: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Jesus está falando. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse, vamos lá? Fosse salvo por meio dele. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Pois bem, se você contar aí, nós temos aí 7 vezes a repetição do verbo crer. Crer, creram. Hoje eu quero falar sobre a fé em ação. O que você pensa sobre viver pela fé? Eu quero abrir a mensagem com algumas perguntas norteadoras. Vamos lá. O que é viver pela fé em seu ponto de vista cristão? A gente vê o tempo todo as pessoas dizendo, e a gente fala isso o tempo todo, replica isso: eu vivo pela fé, o justo viverá pela fé. A Bíblia fala sobre isso. Mas a pergunta é, pense aí, comece a pensar: o que é viver pela fé para você? Mas, como saber que estamos vivendo pela fé? Como você tem noção concreta, exata, equilibrada, que você está vivendo pela fé? Como que é isso? Como que acontece? Qual é a certeza? Como você tem essa convicção? Não, pastor, eu estou vivendo pela fé. Como você sabe disso? Ok? Terceiro, será que estamos operando pela fé? Será que de fato a forma que eu me conduzo, que eu me comporto, a forma que eu caminho, que eu vivo, isso é operar pela fé? Será que o que você pensa em viver pela fé é viver pela fé? Vou fazer mais algumas perguntas. Como saber que estamos colocando a fé em ação? Como você sabe que a sua fé está em ação? Como você percebe isso? Tem um louvor bonito que eu gosto, antigo, né? Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Mas eu queria cantar a primeira parte. Então vamos pensar. Essa música diz: se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos. Irmãos, hoje eu quero aguçar o seu pensamento, o seu consciente sobre a fé em ação. Parece um tema muito simples, mas
Deus tem falado comigo de uma forma especial esses últimos dias e tem desconstruído alguns pensamentos sabotadores sobre: será que estamos vivendo a fé em ação? Pois bem, o texto que nós lemos é um texto do apóstolo João. João narra, ele escreve o evangelho do Senhor Jesus. Esse evangelho é chamado o evangelho amado, escrito pelo discípulo amado. João, ele conseguiu um nível de intimidade com o Senhor Jesus que não foi brincadeira. Ele se denomina algumas vezes como o discípulo a quem Jesus amava. Esse a quem Jesus amava era ele. De tão convicto que era do amor de Cristo por sua vida. João, então, ele relata essa passagem, João 3, ele relata o encontro que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos, um príncipe em Israel, um homem importante entre os fariseus. Eu quero falar muita coisa sobre Nicodemos, mas hoje não vou entrar nesse mérito. Domingo que vem eu continuo falando sobre Nicodemos, uns 3 domingos. Você sabe, quando começa a pregar um tema, vai embora. Então, eu parei para examinar esse texto, e aí nasceu uma mensagem, 2 mensagens, 3, tem um monte de pregação sobre esse João 3. Então, provavelmente a gente vai passar aqui bastante tempo nesse João 3. Pois bem, mas hoje eu quero mostrar a você que João, ele nos mostra uma perspectiva diferente sobre a crença que os outros evangelistas não mostraram. Pois bem, o que eu quero te mostrar aqui? João repete, ou ele escreve que Jesus falou para Nicodemos sobre crer. Por 7 vezes. Sobre crer. Agora, a crença no Evangelho segundo João, a crença, ela é um assunto central. Ela é um assunto principal aqui no Evangelho de João. Contudo, João não trata a crença, ele não chama de fé. Ele denomina o termo crer. Eu vou explicar. Esse João, esse homem, meu Deus, rapaz, ele era espetacular. Vou explicar. Os outros evangelistas, eles abordam sobre crença a fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, ok? A gente vai avançar sobre isso. Mas vamos criar aqui uma mentalidade sobre por que João não usa o substantivo fé para usar o verbo crer. Vamos explicar isso aqui. João, ele não vê a fé como algo engessado e estático. Ele usa para a fé o termo crer, que já não é um substantivo, é um verbo. E verbo denomina ação. Ou seja, João nos ensina a viver a fé em ação. A fé em ação. Então vamos pensar comigo, gente. O que é viver a fé em ação? É aprender a mentalidade joanina, a teologia de João. Como João pensava sobre a fé em ação. Eu tenho aqui algo muito interessante sobre os originais do crer. Vamos lá, olha só. Isso é precioso. Quando João fala sobre crer, vamos primeiro ver o que significa a fé. A palavra no original no grego, olha só. Fé. A palavra fé vem do grego pistes, que significa, presta atenção, fé, fidelidade, confiança. Diga assim, fé é um substantivo, que significa fidelidade e confiança. E diz assim: o Senhor continuamente gera fé no crente, rendido para que eles possam saber o que Deus prefere, ou seja, a persuasão de sua vontade. Nas Escrituras, a fé é a garantia de Deus
certificando que a revelação que ele gerou acontecerá do jeito dele. O que é a fé? A fé é entender o que Deus quer. E Deus vai gerar fé no coração do crente, para que esse crente viva empenhado, dedicado, estrito, da forma que ele quer. Então, o que é ter fé? É viver segundo os padrões do que Deus quer. Então, quando eu digo, eu vivo pela fé, eu estou gritando para o mundo dizendo, eu vivo vivendo o que Deus quer. Eu sei o que Deus quer. Pois bem, esse é o sentido do substantivo fé. Então, fé é saber que existe um Deus em quem podemos confiar. Fé é confiança. Em quem? Em Deus. Agora, João usa o verbo crer, gente, para falar da fé. Agora, o que é crer? Crer no grego é pisteuor, que quer dizer acreditar, confiar. Eu tenho fé, confio em passar a minha vida em obediência a Deus e a sua palavra. Então, novamente, crer é acreditar e confiar. Vamos pensar. Fé é confiança em Deus. Crer é viver confiando em Deus. A fé me ensina em quem eu devo confiar. A fé me ensina a forma que eu devo viver. Mas o crer me mostra que eu estou agindo, vivendo conforme a confiança que eu tenho em Deus. Então, pastor, o que é colocar a fé em ação? É viver crendo. O crer é o agir de alguém que vive pela fé. Novamente, gente, o crer é a ação de alguém que vive pela fé. Pastor, mas eu achava que viver pela fé é só viver pela fé. Mas viver pela fé é crer naquilo que a sua fé em Deus te ensinou. Sabe por quê? Primeiro ponto para abordar. A fé sem ação é morta. Confira comigo aí, por favor. Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 26. Tiago 2, versículo 14 ao 26. A fé, diga assim, a fé sem ação, sem crer, é morta. Vamos ver. Está escrito, de que adianta, meus irmãos? Olha como Tiago já entra chutando o balde. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé? Eu tenho fé. Ele disse, o que adianta falar que tem fé? Se não tem obras. Vamos trocar a palavra obras por ação. Existe uma versão dizendo, por ações correspondentes. Que é isso, pastor? Viver pela fé é viver agindo, correspondendo à fé que eu tenho no Deus que obedeço. Então, o que adianta dizer que tem fé se não tem ação, se não tem obras? Acaso a fé pode salvar? Alguém diz, sim, a fé pode me salvar. A fé em Cristo pode salvar, mas a fé em Cristo te leva automaticamente a agir pela fé nele, pela fé no Rei dos Reis. Ainda tem mais, continue. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês, os crentes que dizem que vive pela fé, lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Não, a gente está na igreja dizendo, eu vivo pela fé, eu vivo pela fé. Quando alguém precisa, deixa eu orar por você, que Deus te abençoe. Continue. Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, de ação,
está morta. Para um pouquinho. Tiago não está falando que a fé sem ação não existe. Ele está dizendo que a fé sem ação é morta. Então, existem pessoas que vivem a fé morta. É por isso que precisamos observar se não estamos vivendo uma fé morta. Continue. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. As obras não salvam o homem. A única obra que salva o homem é a obra redentora na cruz do Calvário que Cristo fez por nós, e pronto. Pastor, a obra não salva? Não salva. Obra não salva, mas obra revela que eu sou salvo. Quem é salvo vive uma vida de obras, pela fé. Tiago está combatendo uma falsa crença que até certo tempo dizia que você poderia ser salvo por obras. Eu dou cesta, eu ajudo isso, eu ajudo instituições de caridades. Não. A fé sem obras é morta. Mas a obra sem fé também é morta. Qual tipo de fé estamos vivendo? Diz aqui, ó. E eu mostrarei a minha fé pelas obras. Quem tem fé em ação está vivendo em obras, para que o nome de Cristo seja glorificado. Continue aí. Você crê que existe um só Deus? Olha só. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Eu vi um pastor falando, e é bem interessante. Eu fiz um estudo sobre esse tema, e o pastor falou sobre pastor John Bevere, ou John Bevere. Ele fala sobre a hora de convidar alguém para o altar. É muito importante isso. Você convida alguém para receber Jesus como Salvador publicamente. E ele diz que quando ele chama alguém, e ele fala sobre a importância de confessar, de crer e confessar publicamente que Jesus é o Senhor. Vamos observar a leitura que diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem. Ou seja, isso quer dizer que quando eu creio, já ouviu? As pessoas aí fora dizem assim: eu já creio em Deus, eu já tenho um Deus no meu coração, eu já creio em Deus. A Bíblia diz: muito bem, parabéns, você está no nível dos demônios, porque até eles creem. Apenas crer em Deus, isso nos coloca em um nível dos demônios, porque os demônios também creem. A única coisa que os demônios não fazem é confessar Ele como Senhor e Salvador. Então, para que a gente saia do nível dos demônios que creem em Deus, é confessá-lo publicamente, é se arrepender dos nossos pecados, é mudar de mente, mudar de vida, é se entregar totalmente a Jesus. Mas continuemos. Insensato, louco, tolo, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Estamos trazendo, Tiago traz um exemplo sobre Abraão. Ele está dizendo assim: gente, se Abraão se tornou o pai na fé, não foi simplesmente porque ele disse eu tenho fé, não. Ele demonstrou fé como? Crendo, agindo conforme a fé, entregando o filho que amava. Ação perante a palavra de Deus. O que é viver pela fé? É viver obedecendo radicalmente a palavra de Deus. Isso é fé. Abraão é nosso exemplo. E diz: você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. A fé de Abraão foi notada quando ele agiu, quando ele creu. Olha, observe isso aqui, gente. Isso aqui é bonito demais. Vai, continue. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão, não diz assim, Abraão teve fé, porque o crer é a demonstração ativa da fé. Abraão creu.
em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Como Deus viu a fé de Abraão, quando Abraão agiu, crendo, dizendo: meu filho é seu, mesmo que eu o sacrifique, o Senhor pode ressuscitá-lo. Então, gente, viver pela fé não é somente eu vivo pela fé, eu vivo pela fé. Não! O que é viver pela fé? É confessar a fé e agir pela fé. Você precisa expressar palavras de Deus e viver e agir a palavra de Deus. Mas tem mais exemplos sobre fé em ação. Continue aqui, continue. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Continue. Caso semelhante é de quem? É o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Lembra de Raabe, a prostituta que mudou de uma noite para o dia? Raabe, a prostituta do muro de Jericó. Ela aprendeu um pouco sobre a fé de uma forma que a gente não sabe explicar muito, porque Jericó vivia uma vida de banalidade espiritual. E quando ela tem a chance de esconder os espias do Senhor, ela poderia ter entregue aqueles homens aos inimigos. Mas ela disse: não, eu vou esconder vocês. Mas quando Deus der a vitória, vocês lembram de mim, da minha família, da minha casa. Como a Bíblia mostra a fé de Raabe, no momento que ela creu, agindo. Se você diz: eu tenho fé, pastor, então age conforme a sua fé. Põe a sua fé em ação. Aleluia. Aí diz aqui, continue. Assim como o corpo, isso aqui para mim é forte. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago usa o exemplo de um corpo morto e de uma fé morta. Assim como um corpo morto, assim como... Cadê? Aqui. Assim como um corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Quantos aqui já viram um corpo morto? Velório, parente, amigo. Todo mundo já viu alguém morto. Ok? Quando você vê um corpo morto, a morte tomou conta. E o que você vê dentro de um caixão? Um corpo sem vida. O que é uma fé sem obras? Uma fé sem vida. Fé sem obra é uma fé sem vida. Assim como um corpo sem o espírito está morto, a fé sem as obras também é morta. Aqueles que não agem conforme a fé, têm fé, tem, pastor, mas uma fé morta. Será que estamos vivendo uma fé morta ou uma fé viva? Tem mais que eu quero te convidar. A Bíblia nos chama para viver pela fé. Eu quero te mostrar, eu fiquei assim impressionado, que eu fui olhar os textos bíblicos. E a maioria dos milagres que nós detectamos na Bíblia, a gente vê sempre alguém crendo, agindo, e Jesus testificando: esse aí tinha fé, esse aí viveu pela fé. Confira comigo Mateus 8, põe aí Mateus 8, versículo 8 ao 10 e depois o 13. Mateus 8. Aqui está a história do centurião, gente. O centurião que foi até Jesus para curar o seu servo. Ele queria curar o servo estava morrendo. Só que Jesus ia até a casa dele. Jesus disse: eu vou até a sua casa. Só que antes de Jesus ir até a casa dele, olha o que ele disse para Jesus, o centurião romano: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Olha a fé desse homem em uma palavra de Jesus.
Continue aqui. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Diga a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha. Como Jesus viu que aquele homem tinha fé? Pela atitude dele. Não mereço receber-te em minha casa. Uma palavra do Senhor pode mudar tudo. Gente, só é possível viver pela fé se agirmos conforme a fé que dizemos ter. Versículo 13, a mesma história. Versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você, mudando, como você agiu conforme aquilo que você acreditava. Vá como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Irmãos, a fé, o agir da fé é viver crendo naquilo que eu tenho fé. Meu Deus. Eu quero para mais um testemunho. Marcos 11, versículo 22 ao 24. Marcos 11, versículo 22 ao 24. Olha só. Jesus disse: tenham fé em Deus. Tenham o quê? Fé. A pergunta é: mas como vamos demonstrar essa fé em Deus? O versículo vai continuar dizendo. Jesus também: eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas tenham fé. Jesus disse que como vocês vão demonstrar fé? Mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Você tem fé em que na sua vida? Você tem fé em Deus? Que veio uma demonstração de fé que nós temos e nem percebemos. A gente começa a sentir um tipo de dor, desconforto. Aí você fica perturbado. Tem que ir para o médico. Você vai para o médico. Aí o médico te olha assim, palpa ali, tá doendo, você, um pouquinho, tal, faz um exame. Aí o médico fala bem assim, a palavra da medicina: sua doença é essa. Aqui está o seu exame, você está doente. Eu estou agora aqui passando alguns remédios para você. Você vai tomar esse remédio. Olha a fé. O que é a fé? É agir, é crer. Você já sai de lá o seguinte: tem que parar na primeira farmácia. Não, o doutor mandou tomar. Você compra o remédio que o médico mandou, porque você teve fé no que ele disse e está crendo, agindo conforme ele disse. Uma vez, tem uma história de um pastor americano que estava vivendo um tempo de seca em uma das partes lá dos Estados Unidos. Tempo de seca. E aí a seca estava tão forte, tão grande, que o pastor falou bem assim: irmãos, vamos orar pela chuva. A igreja: vamos orar. E o pastor perguntou: vocês têm fé que vamos orar e a chuva vai descer? Tinha muito tempo de seca e os irmãos disseram: sim, pastor, vamos orar com fé e a chuva vai descer. Meu Deus. Aí o pastor disse: então, terça-feira, todo mundo aqui para a gente orar pela chuva. O pastor chegou, começou a observar os irmãos chegando. Chegava um, chegando muita gente, a igreja lotou. Vamos orar pela chuva, a chuva vai descer. O pastor perguntou: quantos creem pela fé que Deus vai mandar chuva? Todo mundo: chuva. O pastor perguntou: então vamos lá, antes de começarmos a orar, vamos ver como está a nossa ação de fé. Quantos aqui trouxeram um guarda-chuva, capa de chuva para voltar para casa? Ninguém levou o guarda-chuva e capa de chuva. Pastor, voltem.
vocês não têm a fé necessária para orar por chuva. Sabe por quê? A gente vai ver o jornal, aí a menina do jornal vai bem assim: olha, hoje aqui em Vitória, Nova Carapina, Uberlândia, vai cair um toró. As irmãs tiram a roupa do varal. Não foi a mulher do jornal que disse. Vai chover, vai chover, vai chover, fica doido. Vou comprar um guarda-chuva no terminal. A gente tem fé no que as pessoas dizem, no que o Jornal do Tempo diz, no que a previsão diz. E aí a gente quer orar pela chuva, mas cadê o guarda-chuva? Se você crê que a chuva vai cair na hora que você está orando, meu irmão, então traz o guarda-chuva. Vai precisar para voltar para casa. Às vezes estamos vivendo uma fé sem ação, uma fé morta. Pessoas que dizem: não, eu tenho fé que isso vai acontecer. Não é questão de ter fé, é expressar a fé. Escute-me bem, pensamentos são importantes, porque o pensamento constrói a emoção. A emoção, como a gente tem falado, constrói o quê? Um comportamento. E um comportamento constrói um resultado. Então pense, se eu tenho um pensamento na palavra de Deus, eu vou ter as emoções e os sentimentos conforme a palavra de Deus. Se eu sinto conforme a palavra de Deus, eu me comporto conforme a palavra de Deus. E aí eu vou ter o resultado que a palavra de Deus me diz que eu posso ter. Eu mudei a minha mentalidade sobre tudo em minha casa e minha vida. Alguém fala assim: pastor, estou querendo um emprego. Aí a gente vai orar. Deus já tem uma porta aberta, pastor, mas está tão difícil. É por isso que não abriu ainda. Você fala assim: eu tenho fé que Deus vai abrir a porta. E a gente diz: mas Deus já abriu. Pastor, mas está tão difícil, porque sua fé está morta. Como que é? Você que tem um currículo aí, quem está precisando de trabalhar, lugar bom, próspero, levante a mão aí. Isso, levante a mão. Isso. Eu chamei meu filho esses dias, falei com ele. Aqui, vocês aqui, né? Tem 5, 6 aqui. É isso? Tem algum pai de família que precisa de um lugar melhor para trabalhar? Aqui não, tem. Aqui, só vi jovem ali. Tem, olha os pais tudo trabalhando, que bênção, hein? Maravilha. Mulheres, tem alguma mulher que precisa de um trabalho abençoado aqui, mais abençoado que tem? Rapaz, todo mundo. Então todo mundo é dizimista aqui. Isso é forte. Isso é forte. Então, os meninos ali, qual é a oração sobre o currículo de empresa? Irmão, é fé em ação. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Que nós não seremos cauda, mas sim cabeça. Que não estaremos por baixo, mas sim por cima. Então, qual é a oração sobre a questão curricular? Levante a mão aí, meninos. Levante a mão. Eu profetizo, em nome de Jesus, segundo a palavra de Deus, que eu tenho fé. Vocês não simplesmente terão um currículo observado por uma empresa. Não. Vocês terão uma dor de cabeça. Empresas disputarão o currículo de vocês. Empresas disputarão o currículo de vocês. O currículo de vocês. Aleluia! Aleluia! Agora, essa é a fé. Qual é o agir? Manda o currículo. Mande o currículo. Pastor, qual empresa? As melhores empresas possíveis. As melhores. Procure quais são as melhores. Envie. E haja conforme a fé. Amém? Viver a fé em ação. Gente, o que é a fé? Pedro, NTLH. Hebreus 11. O que é a fé? NTLH. Nova tradução da linguagem de hoje. O que é a fé? A fé em ação, vai lá. Olha o que a Bíblia diz sobre a fé. A fé é a certeza de que vamos receber, as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé é a certeza de que você vai receber o que você espera. E o que você espera? Como você vê a sua fé em ação no seu casamento? Você vê tragédia, você vê divórcio. Esses dias conversando com alguém, e aí eu percebi um gatilho de uma emoção doentia, distorcida, em questão conjugal. Eu perguntei, somente uma pergunta norteadora. Eu falei o seguinte:
Como você se vê daqui 5 anos com o seu esposo? Desabou em lágrimas dizendo: eu não me vejo com ele. Eu não me vejo com ele. Eu falei: então, qual é o problema dele? Ela disse: esse. E se tirarmos todos os problemas dele, o que sobra para você? Sobra alegria, né, pastor? E eu falei assim: então vamos lá. Mas pense que daqui a 15 anos você estará com seu marido, vendo o casamento abençoado, seus filhos casados, seus netinhos, vocês dois cuidando dos netos. Você consegue ver isso agora? Consigo, pastor. Isso, gente, é fé. Fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Fé é como pegar ônibus no ponto do ônibus. Pastor, por exemplo, você vai para o ponto de ônibus. Hoje ainda tem um aplicativo que ajuda a ter fé, a fé da Setor. Mas antes, quando eu pegava o ônibus direto, eu não tinha a fé com o aplicativo. A fé era a fé. Porque você vai para um ponto de ônibus, aí você fica lá. Alguém fala assim: o que você está fazendo aí? Esperando o ônibus. Vai passar? Lógico que vai. Você vai arrumado, arrumada, bonitão. Está fazendo o quê? Esperando o ônibus. Está esperando? Espero. Vai passar? Vai. Essa é a fé. Se você consegue ir para o ponto de ônibus, esperar crendo que o ônibus vai passar, você nem conta que vai quebrar, que vai dar problema. Você já vai arrumadão e bonita. Vai passar, né, pastor? 11:10. A fé é quase isso aí. Se apronte. Se prepare. Prepare o ambiente. Prepare o coração. Prepare a família. Prepare sua vida. Porque a fé te diz: as promessas vão chegar, vão se cumprir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Precisamos de quê, gente? De fé. Fé em ação. Para fechar, para ir para a casa da glória e comer pizza com a família. Verso 6. Aí, vamos lá. Hebreus 11:6. Para fechar da glória e para casa. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa. Observe. E a fé é demonstrada com uma ação chamada crer. Toda vez que a Bíblia fala de fé, alguém creu. Ou alguém não creu. Então, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que o quê? Primeiro, que Ele existe. Segundo, que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. O que é a fé? A fé diz assim: Deus, eu sei quem o Senhor é. Ele fala bem assim: você sabe mesmo? Aí você diz assim: sei. Talvez ele perguntaria: por quê? Aí você chega para perto dele e fala bem assim: porque eu sei que o Senhor sempre está comigo. A fé vê coisas que jamais poderíamos ver. Um homem chamado Robert Tom, lê esse livro, O Vinho Novo. Fala de um marinheiro alcoólatra sul-africano que teve um encontro com Deus. E o livro, ele tem uma abordagem muito, muito interessante. Uma das frases desse livro é o seguinte: o Robert Tom, de um marinheiro alcoólatra, se tornou um grande homem de fé. E o livro diz assim: o Robert Tom foi o homem que via o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. Levante suas mãos. Eu profetizo que através da sua fé em ação, em nome de Jesus, o Filho de Deus, você vai ser um crente que irá ver o invisível, acreditar no incrível e receber o impossível, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor bem forte. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém.
Você pode se colocar de pé. Quero te convidar. Diga assim: eu vou colocar minha fé em ação.